Ok, agora nós vamos para a página 85 do nosso livro. E nessa página ela é fundamental porque ela dá informações sobre um assunto muito importante da matemática. É uma parte da matemática que generaliza situações. Com ela nós podemos fazer modelos matemáticos para representar situações do nosso cotidiano. Exatamente como diz aqui no nosso texto. Questões do cotidiano pedem o uso de equações. Então a linguagem matemática que vai ser utilizada é a linguagem da álgebra, tá certo? A gente tem que aprender essa linguagem, tá? Álgebra. É essa linguagem aqui que a gente vai usar. O que é que fala? Como é essa linguagem da álgebra? É muito simples. Deixa eu trazer um pouquinho para cá, né? A linguagem matemática que a gente está usando é a linguagem da álgebra. Então, olha só. É uma linguagem que generaliza as situações propostas. De que forma ela faz essa generalização? Utilizando letras e símbolos matemáticos, tá certo? Tá aqui, ó, símbolos matemáticos e letras. Então nós vamos representar as situações do cotidiano usando símbolos e letras matemáticas, tá certo? Muito bem. No texto ele coloca aqui bem claro, ó. Você deve ter observado que no problema sobre juros e resolução de equações, nós resolvemos os nossos problemas de juros nos vídeos passados usando equações. Pois bem, a partir do próximo vídeo nós vamos ver ou rever como resolver equações de primeiro grau. Então, para ter uma equação, que é uma linguagem algébrica, para a gente ter uma equação existem características bem específicas. Primeiro, eu tenho que transformar uma sentença que está na linguagem comum em uma sentença na linguagem matemática, tá certo? Em uma sentença na linguagem matemática. Eu tenho que transformar isso na linguagem matemática. Ele dá um exemplo. E como é que eu vou fazer essas transformações? Deixa eu pegar aqui esse aqui, colocar aqui, linguagem matemática, tá? E como é que eu faço estas transformações? Bem simples, gente. Usando as letras e basicamente nós vamos começar usando as equações. Então, quando é que eu sei que eu estou diante de uma equação? A palavra equação, equa, quer dizer igual. Então, quando aparecer um sinal de igual e aparecer letra, eu estou diante de equações. A letra vai representar para a gente valores desconhecidos. Valores desconhecidos. Se na expressão matemática que traduz uma situação do português corrente, se nessa expressão aparecer letras cujos valores podem ser infinitos valores, eu digo que essa letrinha chama-se variável. Então aqui no caso a x,
a princípio seria variável. Agora, se esse valor for único, ou for um número específico de valores, 1, 2, 3, se eu souber quantos valores essa letra pode assumir, eu estou diante de incógnita, tá bom? Então, qual é a diferença de variável para incógnita? Variável, como o próprio nome diz, varia. Pode assumir qualquer valor. Incógnita não é qualquer valor, ele só pode assumir alguns valores específicos. No nosso caso, como nós estamos tratando de equação do primeiro grau, a nossa expressão matemática, a nossa expressão algébrica que traduz a linguagem do português corrente para a linguagem matemática, a gente vai chamar de equação, só vai aparecer uma letrinha, porque nós estamos em equações do primeiro grau, tá bom? Equações do primeiro grau. Então ele tem um exemplo aqui, ó. 2 maçãs mais 820 gramas de maçã dá um total de 1.220 gramas de maçã. Qual o peso de cada uma das maçãs? Então ele chamou o peso de cada maçã, ele disse que era X, estabeleceu uma letra, pode ser qualquer letra que você, da sua preferência. Normalmente a gente usa as últimas do alfabeto latino, X, Y, Z, T, tá? Então, ó, 2 maçãs, eu não sei o peso de uma delas, então é 2 vezes o peso de uma delas, mais 820 dá, traduziu pelo sinal de igual, né? 1.220, tá bom? Então essas coisas é que nós vamos estudar a partir do nosso próximo vídeo. Até lá então.